Olá, amigos e amigas da TV Câmara de Itajaí. Começa agora mais um programa Câmara Aberta, pelo canal 14 da NET e pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Em respeito às medidas de prevenção à Covid-19, as entrevistas estão sendo feitas pela internet de forma remota. E neste Câmara Aberta nós recebemos o Cássio Birajara Pereira, ele que é voluntário e coordenador da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA de Itajaí. Cássio, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde para nós e para todos, né? Sim. Cássio, você é voluntário lá na AMA e também faz parte da coordenação. Mas, antes de tudo, você é pai do Sim. Caio Augusto, de 7 anos. Como é que foi esse ano de pandemia para você? Como é que se deu essa adaptação do teu filho, das rotinas da família? Quer dizer, ele precisa de muitas rotinas, a gente sabe disso, né? Porque o autismo pede essa rotina. Como é que foi quebrar essa rotina com a pandemia? Sim, a gente veio de uma rotina intensa em 2019, que ele estudava de tarde, fazia o contraturno de manhã e fazia todas as terapias de manhã. Todo dia ele tinha terapia. Então chegou no fim do ano, ele já estava muito cansado, ele não queria mais ir para a escola, não queria mais ir para as terapias por conta do desgaste que aconteceu. Quando a gente voltou para essa rotina, no meio de fevereiro, logo depois parou, né? No final de fevereiro, ali começou a questão da pandemia, e aí a gente ficou só em casa, bem no comecinho mesmo. A gente ficou lá quase 50 dias isolados em casa. A gente mora na zona rural, né, aqui em Itajaí, perto do Parque do Agricultor. É um lugar tranquilo, para o Caio é bem bom, assim, criar ele lá. Bom, espaços E abertos, né? Espaços bem abertos, amplos, para ele é melhor. Para ele, não, pelo menos, não precisava ficar dentro de casa. sim, 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 tem um espaço bom, tem uma pequena plantação, umas hortinhas, árvores frutíferas, e ele tem um cachorro que ele gosta bastante, brinca bastante com ele. Então, ele até meio que não sentiu essa quebra das rotinas, porque ele foi se adaptando bem fácil à vida sem regra, né? Então, só que é um problema para a questão comportamental, né? E aí depois a gente, quase no fim do primeiro semestre, retomamos as aulas de forma remota, né? Então, E para era vocês, bem, assim, para era bem vocês, difícil. e Cássio, assim, para vocês, como foi lidar com... Você já tinha um pouco mais de experiência, eu imagino, porque as pessoas acabam tendo essa experiência, mesmo quando elas não participam da AMA, especificamente como você participa, você já sabe todos os protocolos, todos os atendimentos que são necessários serem feitos, mesmo não estando com o terapeuta. Como é que foi Sim, para vocês lidar com isso com o Caio? assim, ó, o autista, ele é uma pessoa normal, né? Assim, ele tem um transtorno de cognição, mas ele é uma criança como qualquer outra. E como qualquer criança, é muito individual. Então, é bem difícil a gente ter uma regra geral para todos. E cada o Caio, ele é bem ligado à minha Cili, e acabou ficando bem mais a Ciliana, que é a minha esposa, né? Acabou ficando bem mais nesse período que a gente ficou bem junto. Então a gente consegue conhecer ele um pouco melhor, e lidar com algumas questões particulares dele, né? Tipo, ele é muito genioso, é o que ele quer e pronto. Então, algumas questões de personalidades acabam
se agravando Pela pelo quebra. transtorno de cognição do autismo, né? Então, a gente tinha essas dificuldades. Ele é uma criança e ele é diagnosticada não verbal, então a fala dele é bem restritiva e ele aprendeu a se comunicar mais funcionalmente por conta que eu e a Ciliana ficamos intensivamente cobrando dele a necessidade dele se comunicar para a gente poder resolver os problemas do dia a dia de casa, né? Tipo, Tá? pegar alguma coisa, tá com fome, o que que ele quer comer. E Cássio, agora sim, agora eu quero um pouco da tua experiência como membro da AMA, né? Como é que os outros pais, é lógico, cada autista tem um grau de desenvolvimento, um tipo de dificuldade que apresenta, alguns mais, outros em grau menor. Mas, no geral, como é que foi? Teve muita reclamação, foi muito difícil para a maior parte dos pais que participam da AMA passarem por esse período? Sem atendimento, sem o terapeuta junto? Então, o que que acontece? A minha esposa faz parte da direção da entidade, né? Eu sou pai voluntário, estou assumindo uma das coordenações agora, mas sempre tive muito ativo dentro da associação. Inclusive, eu sou um dos poucos pais que participa tão intensivamente da associação, mas são mães mesmo, né? E mesmo com essa questão da pandemia e dos atendimentos serem remotos, a associação não ficou sem prestar os atendimentos, né? Acabou se adaptando também. O que que aconteceu? Havia muitos casos de autistas que não estavam diagnosticados, que eram autistas leves em Itajaí, que por conta da restrição, da própria restrição de movimento mesmo, acabaram agravando os sintomas e apresentando diagnóstico. Hoje a gente tem 490, perto de 485, 486 famílias associadas aqui na entidade. Coisa que no início do ano passado a gente tinha 300 e pouquinho. Então foram muitas pessoas que buscaram a associação, buscaram o diagnóstico. Um crescimento então no número de associados de vocês na ordem do ano passado para o ano anterior de cerca de o quê? Uns 30%? Sim, Bastante, né? sim. Sim, é bastante, mas mesmo assim eu participo também como voluntário de um grupo da associação que dá palestras nas escolas, né? Então, no ano de 2019, a gente deu várias palestras em várias escolas e para várias salas de aula que as crianças ainda não estavam diagnosticadas, que os pais tinham um pouco de restrição a ir buscar um tratamento. Isso ainda é meio que um tabu, essa questão de tratar o transtorno como uma coisa da nossa sociedade, né? Eu queria ver se eu entrava com você nessa questão dos tabus que existem em relação aos autistas e tal no segundo bloco, mas já que você tocou no assunto, a gente vai entrar já agora. Rapidinho, assim, como é que ainda tem muito preconceito, ou esse preconceito ele está sendo esvaziado no momento em que há mais conhecimento e mais divulgação sobre a síndrome? Primeiro, o autismo ele é um transtorno. Tudo que está dentro do transtorno do espectro autista, inclusive que antigamente se nomeava como síndrome de Asperger, já não é mais considerado síndrome, já está dentro do transtorno do espectro como um transtorno cognitivo geral. É meio que um grande guarda-chuva
para ser tratado clinicamente, né? Isso eu estou falando no olhar da assistência terapêutica, né? A gente não tem um fármaco específico que tu vai lá e Não. utiliza para a criança ou para o adolescente ou para o adulto, mas tem vários fármacos que foram feitos para outras questões que acabam ajudando o desenvolvimento. Basicamente, o que a gente tem hoje de tratamento são os tratamentos de terapias comportamentais. Então, ao longo de 2018 e 2019, várias pesquisas de ordem mundial acabaram, e pesquisas grandes, teve uma pesquisa que foi lançada, foi apresentada em 2019, é uma pesquisa que começou a recolher dados em 98, em 7 países diferentes, com mais de 2 milhões de pessoas catalogadas, né? Então, a pesquisa levou um ano para ser tabulada. Então, esses dados, essas informações muito detalhadas, hoje a gente tem aberto ao público e a gente tem alguns cientistas que se utilizam hoje da ferramenta da internet, do YouTube, para poder. Tem canais de cientistas mesmo, que são professores da Unicamp, professores da USP, que desenvolvem pesquisas sobre a questão do autismo que a gente consegue ter acesso. Então tá sendo bem ampla essa pesquisa e como vai ser um pouquinho mais ampla também agora a nossa conversa no segundo bloco. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui nesse Câmara Aberta que hoje entrevista o Cássio, da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Itajaí. Cássio, a gente falava agora há pouco, ainda no primeiro bloco, sobre todos os tratamentos e os aprofundamentos das pesquisas que têm acontecido, né? Isso é bom para que se quebre, quanto mais se difundir sobre a síndrome, quanto mais conhecimento se tiver, melhor, né? Sim, sem dúvida. A gente busca sempre o conhecimento científico, o que está se produzindo de mais novo de informação dentro das academias, que isso acaba virando aquilo que vai ser feito os tratamentos, né? Eu tenho como referência dois pesquisadores que têm canais no YouTube que se utilizam disso também, né? Não são YouTubers, né? São cientistas, pesquisadores que se utilizam do YouTube como uma ferramenta de difusão. Um é o Alisson Motri, que ele é um geneticista, professor da Unicamp, que está situado como coordenador do Instituto de Genética da UCLA, da Universidade da Califórnia, em San Diego, aonde ele consegue, em parceria, como tem uma estrutura bem maior, ele consegue, em parceria, por exemplo, com a NASA, o ano retrasado, ele enviou 37 minicérebros para uma estação espacial para testar um fármaco para se utilizar especificamente para 2 questões do autismo e uma questão do Alzheimer. Ele consegue fazer pesquisas no espaço, né? E enquanto aqui a gente não tem nenhum fármaco específico de utilização ainda para a questão do autismo, né? Até porque são vários tipos de autismo diferentes e também é muito amplo, né? Essa questão de pode ser um grave, moderado, baixo, mas quanto mais pesquisa, melhor, né? Então, a questão dos graus é sobre a intervenção terapêutica.
a gente fala de o autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo, são é o tipo, não é um modo geral de se tratar as questões a quantidade de intervenção terapêutica e a resistência que o autista tem àquelas intervenções, para que se tenha uma vida comum, assim, uma vida neurotípica, né? É uma questão complicada que a gente tenta colocar os neuroatípicos, que eles têm, na verdade, é um transtorno é um transtorno cognitivo dentro da mesma caixinha da gente que não tem esse transtorno. Então, a gente sempre tem essa dificuldade, inclusive, de como relacionar. Às vezes, eles não têm, no geral, são cerca de 1.040 e poucos genes que têm relação com o autismo. O autismo, ele é uma diferenciação genética, né? Ele é uma diferenciação genética, se é herdado ou não, mas ele é uma diferenciação genética. Então, desses 1.040 e poucos genes, basicamente 50 são da grande maioria dos autistas. 50 genes que têm, num geral, assim, estou falando a grosso modo, né? Então, a gente tem essas questões bem específicas dentro de cada gene, trata de acaba aparecendo um sintoma diferente. Então, tu vê o tamanho de associação que pode ter, até mesmo dentro das comorbidades, dentro do próprio transtorno autista, né? Por isso, Cássio, que é tão difícil assim explicar o que seja, explicar para as pessoas o que é o autismo, enfim, como ele se manifesta. Agora, voltando só um pouquinho à questão dessas questões das rotinas mesmo. Agora, as aulas no estado voltaram, muitas delas em sistema híbrido, e para o autista isso é complicado. Tanto que aqui na Câmara de Vereadores, agora em fevereiro, foi aprovado um projeto de lei da vereadora Hilda Deola, para que, atendendo exatamente a uma demanda, acho que da AMA, inclusive, né, da associação de vocês, para que os autistas diagnosticados como tal possam, tanto em escola particular quanto escola do estado, pública, possam ter aulas só presenciais e não no sistema híbrido. Foi realmente uma construção coletiva desse projeto de lei da AMA com a vereadora Hilda? Então, a vereadora Hilda sempre foi uma grande parceira nossa da associação, inclusive na parte cultural, né? Que ela sempre o maior engajamento e o maior histórico da vida dela é dentro das questões culturais. Então, a gente sempre teve essa parceria e a gente buscou a parceria de construir em conjunto com a vereadora Hilda essa questão da não quebra de rotina dos autistas, né, na sala de aula. Eles poderem ter as aulas 100% presenciais, claro que dentro do regramento do plano de contingência, não ultrapassando 50% da sala de aula, por tentar se adaptar ao máximo a questão da sala de aula com a questão da pandemia que está instalada, né? Até porque os autistas, eles têm uma grande dificuldade de utilizar máscara, têm uma grande dificuldade de não passar a mão nas coisas, ou eles tocam ou eles não tocam. Na verdade, a Então, maior parte das crianças tem essa dificuldade, né? Mas sim, claro. para o autista, talvez isso ainda seja mais aprofundado em função de que ele precisa daquela rotina e Porque, uma criança, para uma a criança grosso já é, modo, né? Uma criança dita normal já é complicado, para alguém que tem alguma dificuldade a mais, pode ser pior ainda. Por isso que precisa dessa rotina, por isso que vocês precisam que realmente as escolas aceitem que os autistas assim diagnosticados possam ter aulas exclusivamente presenciais.
Sim, a gente trata, a ciência trata como os neurotípicos, que são as pessoas ditas normais, e os neuroatípicos, por conta da questão da dificuldade cognitiva que os autistas têm. Isso nada mais é, a grosso modo, como eu costumo explicar nas escolas, é que a gente tem um interruptorzinho, as, os neurotípicos têm um interruptorzinho, que é tipo um botãozinho da luz, que não fazem uma coisa ao mesmo tempo. Por mais que as mulheres tenham a facilidade de se organizar e conseguir fazerem várias coisas, o cérebro dela está entendendo que é uma coisa por vez. Então, é uma informação por vez, e o botãozinho está lá, liga, desliga, para uma função. O autista ele é um guarda-chuva é um guarda-chuva recebendo as informações. Então, ele só vai desligar quando ele dorme. Então, ele tem essa dificuldade para conseguir se organizar, porque é muita informação, ele sente cheiro diferente, o contato da pele dele é diferente, ele sente o vento batendo no rosto de uma maneira diferente. É muita informação que a gente, o nosso cérebro, ele separa para um lugar onde a gente faz automático essas relações. E o autista não, é tudo junto. Essa é a grande diferença dos autistas que eu vejo, né? Que isso aí é uma diferença que acaba a gente tendo dificuldade de construção enquanto pessoa mesmo. Né? É complicado mesmo, né, Cássio? Cássio, É, o papo está muito bom, a gente tem tanto assunto para falar ainda, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente volta nessa conversa aqui boa sobre o que é o autismo. Até já. Olá, estamos de volta para o último bloco aqui deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o Cássio da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Itajaí. Cássio, a gente falava agora há pouco, um pouco sobre, sobre a ampliação dos direitos e tal. Existe um direito que foi assegurado, agora não me lembro se em nível nacional ou estadual ou só municipal, que é a questão da carteirinha. A carteirinha dizendo que você é autista ou que o teu filho é autista e tal, como uma identificação. Isso, na opinião de vocês, é salutar, é bom ou pode... algumas pessoas acham que pode aumentar a discriminação? então, a gente tem, na verdade, tem uma lei federal, que é a Lei Romeu Mion, que foi sancionada no ano passado, que coloca na carteira de identidade, no RG, a identificação do CID da criança, ou do adolescente, ou do adulto, dizendo que ele é o CID F84, isso dentro do CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que ele é autista. Aí ali está a identificação certinha. Isso pode ou não se utilizar. E aí ele pode ter no RG ou não. E aí a gente tem aqui no município, a gente tem uma carteirinha também, que é uma carteirinha do autista, que ela não tem validade de identificação, mas ela diz que a criança ela é autista, ela é válida, ela é oficial. Para quê? Há situações, por exemplo, a gente já tem muito autista que está no mercado de trabalho. E às vezes ele não quer ter essa diferenciação na hora de apresentar os documentos para fazer uma entrevista, entendeu? Então, ele pode utilizar essa carteirinha, ter o RG dele normal e deixar essa carteirinha para ele utilizar no caso de
a gente tem grande dificuldade, o autista, geralmente, ficar na fila para ele é um tormento gigante. Então, e a gente não percebe e acha que, em muitos casos, a gente acha que é manha, que é, como tinha falado, falta de uma atitude mais severa dos pais, mas que, na verdade, há pesquisas que dizem que isso chega a causar dor física. Essa dor, essa, essa, esse incômodo, esse En- incômodo. Então exatamente para evitar esses casos das pessoas ao redor ficarem também pressionando a mãe, a criança e tal, olhando de cara feia, por isso, para isso a carteirinha ela é útil, ela tanto que a AMA mesmo fornece essa carteirinha, né? Então, a carteirinha do município, que é feita através da Secretaria de Promoção à Cidadania, ela é feita aqui na AMA. A gente, aliás, na verdade, a AMA recolhe a documentação e leva para a secretaria faz e a gente entrega para as famílias aqui. As famílias vêm buscar, né? Em alguns países da Europa, se utiliza aquele cordãozinho de identificação, cordão de crachá, com desenho de girassol. E aí o girassol ficou o símbolo do autismo, internacionalmente falando, né? Então, várias crianças, várias escolas, que todas têm que ter o cordãozinho de identificação, o autista tem só o cordãozinho de girassol. Cada local acabou se buscando uma forma de identificar as crianças por elas serem diferentes das síndromes, diferente da síndrome de Rett, que o rosto é mais afinado, da síndrome de Down, que os olhos são diferentes, o rosto é mais redondo. O autismo não tem cara. As crianças não nascem de um tipo diferente. Fisicamente não é Então, perceptível. não é perceptível, não é perceptível. Então, a gente acaba tendo muitas dificuldades em mercado, em fila de banco, ou às vezes que precisa parar o carro e a gente, até para ir na farmácia, que não consegue parar o carro, tem que usar o estacionamento preferencial. E o autismo, ele está dentro, ele engloba dentro da lei que regulamenta o marco regulatório das deficiências no país, né? Sim, então é bom que tenha essa carteirinha. Aí você Sim. falava que vocês ajudam, né, a fazer a carteira e tal. E quais os outros serviços que são prestados para quem é sócio da AMA? E como se tornar sócio? O que é preciso para se tornar sócio da AMA? Então, o associado, a gente tem aqui, com as parcerias que a gente tem no município, tem vários programas aí no município através das secretarias, né? Quando eu falo município, o município como um todo. A gente tem um atendimento terapêutico, serviço terapêutico aqui, que esse ano está para ser renovado o serviço, né? Que a gente atende TO, fono e terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicólogo. A gente tem a questão da ecoterapia também, que a gente encaminha e tem uma parceria com a Associação de Ecoterapia, que é muito boa, muito bom para os autistas, o contato com o cavalo, o contato com a natureza, a questão do equilíbrio, a questão do posicionamento mesmo, de ter que montar ereto, uma outra postura para a vida, e a gente sabe que quando a gente mesmo muda a nossa postura física, a nossa autoestima aumenta, o nosso relacionamento social é outro. Aí tem também a parceria com o Projeto Nadar, do coordenador do Leandro Peixoto, que também é um parceiraço da associação aqui, que ele disponibilizou o ano retrasado, o ano passado não teve, por conta da pandemia, e aí tinha todas as restrições, por conta de comorbidades,
e de alguns autistas, então a gente não teve esse serviço no ano passado, mas esse ano deve retomar também. E tem, tem um projeto que a gente faz as palestras nas escolas, em empresas também, a gente vai e faz aqueles PCMAT para as empresas. São alguns projetos específicos que a gente tem. Então, Cássio, tu falava assim, vocês têm uma gama grande de serviços, inclusive fazendo a contratação, né, de fonoaudiólogo, acho que tu citaste, terapeuta ocupacional, quer dizer, tudo isso tem custo. Como é que, além desses convênios com a prefeitura, como é que vocês fazem para arrecadar? Porque isso tudo engloba dinheiro, né? Tudo precisa Sim. a pessoa ela precisa do salário, tu precisa do custeio todo, pagar a conta de água, de luz, enfim. É normal que todas as associações tenham essa dificuldade para se manter. Como é que vocês fazem, além desses convênios públicos com a prefeitura, que tu já me falaste, como é que vocês conseguem para fazer se manter? Recebem doações? Como é que é feito? Então, a gente recebe doações, algumas doações são periódicas, a gente tem algumas campanhas, que são campanhas específicas de arrecadação, de conscientização, como os pedágios que a gente faz. O ano passado a gente fez pedágio virtual por conta da pandemia, mas esse ano a gente já se programou para retomar os pedágios. Tem a questão da própria venda de camisetas, que ajuda a entidade a se manter. Todo ano a gente faz uma campanha, de camisetas, que são formas de arrecadar. E para se associar na entidade, basta procurar a entidade com o laudo do filho, com o comprovante de residência e com as documentações normais, né? E que a gente procura a entidade, procura a secretária da entidade e ali tem um acolhimento e começa a ter essa relação. Quanto a se as pessoas estiverem procurando ou se conscientizarem a ponto de poder fazer uma doação para a entidade, nas nossas redes sociais, estão lá, se tu procurar digitar no Google Amo Itajaí, tu vais achar o Facebook, vais achar o Instagram da entidade, ali vai ter a conta de banco, ou até mesmo contato para vir aqui. A gente tem trabalho com vários voluntários, inclusive eu sou voluntário já há um bom tempo. Sempre tem alguma coisa para os voluntários fazerem na sede da AMA. Quem quer ajudar, pode e deve. Ajudar pode e deve. Se não conseguir com dinheiro, ajuda com trabalho ou com carinho, com amor, um pouquinho. Vem para cá e dá uma atençãozinha para algum autista que esteja precisando. Tá? Então, para se associar, tem que ter o diagnóstico, a documentação e tudo mais para ser sócio, para participar dos serviços. Sim, sim. Assim, quando não se tem o diagnóstico, mas se tem a suspeita, a gente até auxilia aqui a buscar. Tem uma relação de médicos aqui, o próprio município tem um serviço bom com relação à assistência, né, do autista. E assim, ó, era um mundo que até o meu filho ser diagnosticado, eu e a minha esposa, a gente não vivia. E só fomos prestar atenção nisso depois do diagnóstico do nosso filho. Mas a gente tem vários avós aqui, tios, tias, gente relacionada a famílias dos autistas que estão aqui e ajudam a gente a construir, a deixar um pouquinho o nosso mundo melhor, né? Com certeza. Cássio, olha, foi um prazer te receber.
mesmo que virtualmente, né, nosso novo normal, digamos assim, que agora tudo é normal, né? Normal somos nós, são vocês, online, está tudo normal. Cássio, foi muito bom te receber, muito bom saber, porque às vezes a gente acha que sabe algumas coisas e a gente vai ver não sabe nada, né? Principalmente um tema bem complexo, né? A complexidade Sim. toda que envolve o autismo. Muito obrigada pela tua participação e conte sempre conosco aqui, quando vocês precisarem divulgar as ações de vocês, quando quiserem só bater um papo, estamos aqui. Imagina, o prazer foi meu, Elis. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Assim que passar essa questão da restrição da pandemia, eu te prometo fazer uma visita aí. Esperamos de portas abertas. E assim que a gente tiver, a AMA tem um calendário de atividades durante o ano, que é a questão da Semana do Autismo, a questão dos próprios pedágios, a campanha de camiseta. Assim que a gente for tendo essas informações, a gente entra em contato contigo aí para a gente... Conte sempre conosco. Sempre conosco. Aqui na TV Câmara nós somos... O Thiago, que é um amigo querido, o Thiago Moser, que oportunizou esse nosso encontro. Com certeza, o nosso diretor, para quem não sabe, o nosso diretor, nosso atual diretor aqui da TV. Mas, além disso, a TV Câmara está sempre à disposição da AMA e toda qualquer demanda social que vocês têm. Muito obrigada pela tua participação. Até. E você fique conosco, assistindo ainda a nossa programação pelo canal 14 da NET, ou pelo Facebook, quando for ao vivo, ou pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.